Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma exploração profunda. Eu confesso que estou bem animada para a nossa missão de hoje. E é uma missão daquelas, né? Com certeza. Hoje nós vamos desvendar os bastidores de um universo que a gente escuta mencionar o tempo todo nas notícias, sabe? Nas conversas de corredor e até nos filmes. Mas que muito raramente a gente compreende a fundo. Exato. Nós vamos falar sobre como o sistema jurídico coloca um verdadeiro preço em um dano. Porque, tipo, quando algo dá errado, quando um contrato é quebrado ou, infelizmente, uma tragédia acontece... Como é que a balança da justiça encontra o número exato para tentar consertar as coisas, certo? Isso mesmo, e para essa nossa análise de hoje, nós mergulhamos num material técnico incrível, o capítulo 22, a ação de indenização, aspectos processuais da responsabilidade civil. Que é um documento que mapeia exatamente como essa engrenagem funciona por trás das cortinas. É um texto denso, mas muito revelador. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, recitar um dicionário jurídico para quem nos acompanha. Não, longe disso. A ideia é decodificar a lógica estrutural por trás de como a justiça repara financeiramente danos patrimoniais e morais. É um tema muito instigante. Porque toca na tentativa humana de quantificar o que muitas vezes parece inquantificável, né? Perfeito. A relevância de entender esse processo vai muito além do tribunal. Estamos falando sobre como a sociedade define o valor da perda, do tempo e da própria dignidade. Certo, então vamos desempacotar isso. Para começar a entender esse ecossistema, a gente precisa olhar para a pedra fundamental de tudo, que está lá consagrada no artigo 944 do Código Civil Brasileiro. A famosa regra de ouro. Isso, que é elegantemente simples na teoria. A indenização é medida pela extensão do dano. Mas a aplicação dessa regra revela uma diferença filosófica brutal, sabe, entre como o direito civil e o direito penal enxergam a culpa. E se conectarmos isso ao quadro geral, essa diferença é o que dá sentido a todo o sistema de indenizações. No direito penal, a espinha dorsal de uma condenação é a intenção. O estado mental do indivíduo, né? Exatamente. Pensemos em um acidente de trânsito fatal. Se um motorista atropela alguém de propósito, com planejamento, temos um homicídio doloso com penas severas de prisão. Uma punição pesada pela intenção maligna. Isso. Agora, se o mesmo atropelamento acontece porque o motorista espirrou e perdeu o controle por um segundo, é um homicídio culposo. A resposta penal é drasticamente mais branda. A mente de quem cometeu o ato muda tudo. Mas na esfera civil o jogo vira completamente. O foco abandona a mente do ofensor. E passa a focar quase exclusivamente no patrimônio da vítima. É isso que acho fascinante. Ou seja, quer o motorista tenha agido com a pior das intenções, quer tenha cometido o mais leve dos descuidos, o resultado financeiro primário que a justiça busca é o mesmo. Porque a cadeira de rodas custa o mesmo preço. O tratamento médico tem o mesmo valor nos dois cenários. Se houve dano, o dever é recompor o patrimônio de quem sofreu a lesão, devolvendo essa pessoa ao estado em que estaria se o evento nunca tivesse ocorrido, na medida do possível, claro. Essa é a grande premissa. O direito civil não tem como primeira vocação punir a maldade. Ele quer consertar o estrago. O bolso de quem causou o problema vai sofrer um impacto estritamente necessário para preencher a lacuna deixada. No entanto, estabelecer que o valor da indenização é do tamanho do buraco causado é só o primeiro passo, né? Com certeza. O verdadeiro desafio processual começa quando o juiz precisa transformar esse direito reconhecido em uma cifra, em reais e centavos. O que nos leva à fase que o material define como liquidação. O juiz bate o martelo e diz que há o dever de indenizar. Mas como fazemos a matemática? O texto aponta 3 caminhos principais na legislação processual para chegar a esse número. O primeiro parece ser o cenário dos sonhos de qualquer advogado, que são os cálculos aritméticos. É o cenário de maior eficiência, sem dúvida. Os cálculos aritméticos entram em cena quando o processo já tem todos os elementos financeiros documentados. Tipo uma colisão leve entre dois carros. Exato. Imagine que a vítima já anexou 3 orçamentos de oficinas mecânicas, o recibo do guincho e a nota fiscal do carro reserva. A liquidação aí é uma simples operação de soma e atualização monetária. Não há mistério, apenas matemática financeira básica. Mas a gente sabe que o mundo real é muito mais confuso que isso. E quando a matemática básica não dá conta do recado? É aí que o material introduz o segundo método, o procedimento comum.
Que os juristas mais antigos chamavam de liquidação por artigos. Isso acontece quando o juiz reconhece o direito, mas ainda faltam peças no quebra-cabeça para fechar a conta. Um bom exemplo é um profissional autônomo que sofre um acidente. O juiz determina que ele deve ser pago por todos os dias em que não pôde trabalhar. O problema é que no momento da sentença, ninguém sabe ainda quantos dias exatos de recuperação foram necessários. Ou quais contratos específicos ele perdeu nesse período. O que é interessante nesse segundo método é que ele exige que o processo reabra para a produção de novas provas. A vítima precisa comprovar um fato novo, né? Sim, provar os dias exatos de atestado, os contratos que foram cancelados, é como se fosse um processo dentro do processo, focado só em descobrir o tamanho do prejuízo financeiro que ainda estava obscuro. Faz todo o sentido. E aí temos o terceiro método detalhado nas fontes, o arbitramento. E lendo o texto, a melhor analogia que me veio à mente foi a avaliação de uma obra de arte única. Essa é uma excelente forma de visualizar. Porque, veja bem, se uma galeria deixa uma pintura rara ser destruída por negligência, não tem como simplesmente somar o valor da tinta a óleo e do pedaço de lona. Seria um absurdo. Exato. É preciso chamar curadores, historiadores para estimar o valor de mercado e o histórico daquela peça. O arbitramento funciona sob essa mesma lógica, exigindo a estimativa do juiz ou pareceres técnicos. A sua analogia da obra de arte é o ponto de partida ideal para entendermos o arbitramento, porque ele é o método padrão para o cálculo do dano moral. Porque foge da matemática objetiva. Completamente. Não existe planilha no mundo capaz de calcular a taxa de juros sobre uma noite de insônia crónica causada por um assédio ou o preço de uma reputação destruída por uma calúnia. O arbitramento exige que o magistrado arbitre um valor munido de bom senso e proporcionalidade. E analisando o contexto social das partes. É um exercício de sensibilidade jurídica. O juiz busca um número que traga conforto à vítima e sirva como um alerta pedagógico ao ofensor. Sem gerar enriquecimento sem causa, que é um ponto que o texto frisa bastante. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa exploração. Por quê? Porque passamos os últimos minutos estabelecendo que a regra geral do Código Civil é olhar para o tamanho do estrago para definir a indenização. Porém, o ordenamento jurídico possui verdadeiros cardápios pré-definidos para certas situações. Ah, sim. As chamadas tarifações legais. Exatamente. É o sistema dizendo algo como: a regra é medir o dano, mas para estas infrações específicas nós já tabelamos as consequências. E essas tarifações são desvios calculados da regra geral. Elas existem em áreas onde o legislador sentiu a necessidade de criar uma padronização rigorosa ou impor uma punição automática. O material traz um exemplo muito claro disso, que é a cobrança de dívida inexigível. Esse é um clássico. Se uma instituição financeira ou um credor decide cobrar judicialmente uma pessoa por uma dívida que já foi comprovadamente paga, a lei não quer saber apenas o quanto a pessoa gastou com advogados. A regra impõe uma penalidade tarifada severa. O ofensor deve pagar à vítima o dobro do valor que tentou cobrar indevidamente. É uma punição pedagógica pesadíssima para forçar as empresas a organizarem seus arquivos. Para não usarem o judiciário de forma irresponsável. E o texto ainda menciona que se a cobrança for de uma dívida que existe, mas que ainda nem venceu, o credor é obrigado a pagar as custas do processo em dobro. Mas saindo dessa esfera das finanças, entrando em cenários muito mais sombrios, a lei também tarifa a mais irreparável das perdas, que é o homicídio. A quantificação de um homicídio deve ser a engenharia mais complexa do direito civil. E a mais melancólica também. Quando uma vida é interrompida por um ato ilícito, a indenização vai infinitamente além do custo de um funeral. O cálculo legal tentará assar o vazio deixado na medida do possível. Sim, o que inclui, evidentemente, o dano moral pelo luto da família e o ressarcimento das despesas médicas que a vítima teve na tentativa de sobreviver. Mas o ponto central da tarifação aqui é a prestação de alimentos. E como funciona essa matemática do luto, segundo o capítulo que analisamos? A justiça estipula uma espécie de pensão para as pessoas que dependiam financeiramente daquele que faleceu. Mas essa pensão não é vitalícia de forma arbitrária. Ela é amarrada a um conceito estatístico, certo? A expectativa de vida. Precisamente.
Os tribunais frequentemente utilizam as tabelas do IBGE para determinar até que idade, em média, aquela pessoa trabalharia e proveria o sustento da família. É a tradução de uma vida roubada em meses de subsistência. O texto também aborda uma lógica semelhante quando falamos de lesão à saúde e incapacidade profissional. O mecanismo é bem parecido. Imagine um cirurgião que perde o movimento das mãos devido a um acidente provocado por terceiros. Um dano gravíssimo. Além das despesas de tratamento, o ofensor precisa arcar com os chamados lucros cessantes, que é tudo aquilo que o médico deixou de ganhar enquanto estava hospitalizado. E se o dano for permanente? Como no caso da perda dos movimentos, que o impede de exercer a profissão para sempre. Nesses casos, a lei exige o pagamento de uma pensão que corresponda ao valor do trabalho para o qual a pessoa se inabilitou. É uma responsabilidade financeira que vai acompanhar o causador do dano por décadas. Passando para um espectro menos físico, mas igualmente devastador. O material nos traz os crimes contra a honra. Na calúnia, na difamação e na injúria, o bem lesado é a imagem social ou a autoestima do indivíduo. E se essa difamação não causar um prejuízo material documentado? Digamos que a pessoa não foi demitida do emprego por conta do boato. Sem esse prejuízo material provado, o juiz fica encarregado de fixar o valor do dano moral de forma equitativa. O que nos leva diretamente ao epicentro das discussões mais acaloradas dos tribunais contemporâneos, que é o sistema de quantificação do dano moral no Brasil, o famoso labirinto do dano extrapatrimonial. É um terreno bem complexo. Historicamente, o país adota o chamado sistema aberto. Isso significa que o juiz tem ampla discricionariedade para arbitrar o valor baseado na equidade e nas circunstâncias do caso, sem amarras fixas. Mas, ao longo do tempo, o legislativo percebeu que precisava colocar algumas rédeas nesse sistema. É importante questionar a eficácia desse modelo totalmente aberto, porque ele gerava uma insegurança jurídica imensa, uma verdadeira loteria, onde um juiz dá R$ 1.000 de indenização e outro dá R$ 1 milhão para o mesmíssimo problema. Para tentar contornar isso, o nosso material de base destaca duas reformas importantes. A primeira veio com o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe uma regra limitadora crucial. A exigência de que o autor da ação já indique na petição inicial o valor exato que deseja receber pelo dano moral. O juiz passa a ter um teto balizado pelo próprio pedido da vítima. Ele pode dar menos, mas não pode dar mais do que foi pedido. Isso elimina aquelas condenações astronômicas surpresas e traz uma previsibilidade essencial para quem está sendo processado. Exatamente. Mas o que é fascinante e altamente polêmico no texto é a segunda tentativa de limitação. A da reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. Isso. Na Justiça do Trabalho, os danos extrapatrimoniais foram colocados dentro de uma tabela escalonada. E aqui precisamos analisar o peso dessa decisão legislativa reportada na nossa fonte. A lei criou 4 categorias de ofensas, certo? Leves, médias, graves e gravíssimas. E o limite de valor para cada uma dessas categorias foi atrelado aos benefícios do regime geral de previdência social. A intenção declarada era criar uma parametrização objetiva. Mas na prática, isso gerou um debate filosófico intenso que o material faz questão de apontar. Sem dúvida, porque colocar a dor humana em uma tabela baseada em tetos previdenciários levanta questionamentos profundos sobre a possibilidade de precificar a dignidade. O ordenamento tentou transformar a dor subjetiva das relações de trabalho em uma fórmula previsível. Como falamos antes, é a lei tentando forçar uma fita métrica em algo invisível. E falando em dinâmicas que desafiam o senso comum, o teto nos apresenta um princípio que muda a forma como enxergamos o papel da vítima em todo esse processo. É uma virada de perspectiva muito interessante. Muitas vezes assume-se que quem sofre o dano tem apenas o direito de sentar e esperar o cheque da indenização chegar. Mas existe um conceito ancorado no princípio da boa-fé objetiva, conhecido como o duty to mitigate the loss. O dever de mitigar o próprio prejuízo. Esse conceito adiciona uma camada de sofisticação enorme à responsabilidade civil.
O Duty to Mitigate exige colaboração ativa da vítima. O credor da indenização não pode adotar uma postura de inércia deliberada, permitindo que o dano piore só para receber mais depois. Exatamente. A lei exige que se tomem medidas razoáveis e possíveis para conter a sangria patrimonial. Para quem nos ouve visualizar isso de forma bem clara, eu pensei em uma analogia com uma grande obra de engenharia. Vamos lá. Imagina que um fornecedor entrega um lote de concreto com a mistura incorreta. O mestre de obras percebe o erro logo no início da concretagem de uma fundação. O construtor não pode simplesmente ignorar o erro, deixar o concreto secar e construir um prédio inteiro em cima dele. Para depois esperar a fundação rachar e processar o fornecedor em dezenas de milhões pela ruína do edifício. Perfeito. O dever dele era interromper a obra imediatamente, mitigar o prejuízo e cobrar apenas pelo lote de concreto defeituoso e pelo atraso daquele dia específico. É um exemplo claríssimo das consequências da inércia. Se ficar comprovado que a vítima cruzou os braços e deixou o prejuízo inflar artificialmente, o juiz tem o poder de reduzir o valor da indenização, excluindo as partes do dano que poderiam ter sido evitadas. A justiça repele o oportunismo. Mesmo quando esse oportunismo vem de quem sofreu a ofensa original. Agora, em contrapartida a esse dever da vítima, o material mostra que existe uma válvula de escape para o causador do dano também. Sim, prevista no parágrafo único do artigo 944, que trata da redução equitativa. O que é curioso porque, logo no começo, nós estabelecemos que o direito civil foca no tamanho do dano, e não na intenção. E essa é a grande ressalva do sistema. E é uma ressalva que levanta discussões enormes, especialmente quando esbarramos na ideia de responsabilidade objetiva. A regra da redução equitativa diz que, se o juiz constatar uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano causado, ele pode diminuir o valor a ser pago. Uma desproporção entre um errinho minúsculo e uma catástrofe financeira. Pensemos em alguém que comete um erro de distração banal, tipo esquece uma porta aberta, e por uma infeliz e imprevisível cadeia de eventos, isso causa o incêndio de um galpão milionário. Para evitar a ruína perpétua de um indivíduo por conta de uma culpa levíssima, o juiz pode intervir. Mas o texto reconhece isso como algo muito polêmico em casos de responsabilidade objetiva. Por que se torna um paradoxo nesses casos específicos? Porque o direito moderno lida frequentemente com cenários onde empresas ou Estado devem reparar danos independentemente de terem agido com culpa. Se a bateria de um celular explode no rosto de um consumidor, a fabricante responde pelo dano de forma objetiva. Não importa se o engenheiro teve culpa leve ou grave. A polêmica surge quando se tenta aplicar a redução equitativa, que avalia o tamanho da culpa em caso de responsabilidade objetiva. Onde a culpa, teoricamente, sequer deveria estar em discussão no tribunal. É um choque direto entre diferentes ferramentas do sistema buscando uma justiça proporcional. O sistema tenta equilibrar os pratos para não criar uma injustiça colossal enquanto tenta reparar outra. Agora, caminhando para a nossa última grande peça desse quebra-cabeça que é fascinante. A questão da sucessão. Exato. O que acontece quando a biologia entra no caminho da justiça? E se a vítima falecer no meio do processo? Ou pior, se o ofensor falecer antes de pagar a dívida? O material nos mostra através do artigo 943 do Código Civil que a morte não apaga as obrigações patrimoniais. Tanto o direito de cobrar quanto o dever de pagar são herdados. Então, se o causador de um acidente grave falece, o espólio dele continua respondendo pela dívida indenizatória. Os herdeiros não pagarão do próprio bolso, claro, mas a herança que eles receberiam será usada para quitar essa reparação antes de ser dividida. A dívida sobrevive ao devedor e o direito sobrevive à vítima. E o aspecto mais impressionante que o especialista aponta no texto é a aplicação dessa regra ao dano moral. É um ponto crucial. Se alguém sofre uma humilhação profunda, entra com um processo exigindo reparação e, infelizmente, vem a falecer de causas naturais durante o andamento do caso, os herdeiros podem assumir o processo e receber a indenização no final. A dor original pertencia à mente da vítima, mas o direito de cobrar por ela já havia entrado para o patrimônio da família. E as ferramentas legais que a família herda vão além da cobrança financeira de eventos passados. O que mais eles podem fazer?
A lei confere legitimação processual ao cônjuge sobrevivente ou a parentes próximos para exigirem que ofensas aos direitos de personalidade do morto parem imediatamente. Então, se terceiros começarem a difamar a memória de quem partiu, a família tem o poder legal de agir. Autonomia total para ir a um juiz, exigir que textos sejam apagados e ainda buscar perdas e danos por essa nova violação póstuma. É a consolidação da ideia de que o respeito à imagem de uma pessoa transcende o fim da sua existência física. Impressionante a quantidade de camadas que esse material nos revelou sobre como a lei engarrafa conceitos abstratos. Foi um mergulho em tanto. Então, o que tudo isso significa para quem acompanhou a nossa análise? Fazendo uma síntese rápida dos grandes pilares que abordamos, nós compreendemos a diferença da indenização civil, que foca no patrimônio, e a penal, que foca na intenção. Vimos os métodos de cálculo, desde a matemática simples até o arbitramento. Dissecamos as tabelas inflexíveis para tragédias como o homicídio e cobranças indevidas e a controversa tentativa de limitar os danos morais na justiça do trabalho. E percebemos que o direito exige boa-fé de todos através do dever de mitigar prejuízos, ao mesmo tempo que permite que essas ações atravessem gerações através da herança. O que nos mostra que a responsabilidade civil não busca a vingança cega. A grande lição para quem nos escuta é entender que o direito busca um equilíbrio extremamente delicado. Exige-se que o ofensor pague a conta, mas que a vítima não deixe o dano piorar de propósito. É uma busca por uma justiça que tenta ser matematicamente precisa e moralmente pedagógica. Mas tendo em vista tudo isso e baseada nas entrelinhas do material que estudamos, eu sei que você tem um pensamento final bem instigante para a nossa audiência. Isso levanta uma questão importante que o texto deixa no ar, especialmente em relação à transmissibilidade da herança em ações de danos morais. A questão da dor versus o dinheiro herdado. Exatamente. Se o dano moral foi concebido para compensar o sofrimento íntimo, uma angústia intransferível de um indivíduo específico, e a lei permite que o valor financeiro dessa dor seja passado para herdeiros que talvez nem fossem tão próximos da vítima. Como a justiça lida com isso na prática? Essa é a grande reflexão. Como a justiça consegue separar a dor original da vítima que faleceu do interesse puramente financeiro dos herdeiros que agora movem o processo? É uma fronteira cinzenta sobre onde termina o direito de personalidade e começa o patrimônio calculável. Uma provocação excelente. Onde termina a lágrima e começa a moeda, principalmente quando quem sofreu a ofensa já não está mais aqui para sentir o alívio da justiça sendo feita. É um dilema inerentemente humano disfarçado de regra jurídica. Fica aí essa reflexão profunda para quem nos acompanha continuar pensando após o fim da nossa discussão. É fascinante perceber a complexidade por trás dessas regras aparentemente rígidas. Foi um prazer destrinchar tudo isso com você. Agradeço imensamente a companhia de todos que estiveram conosco em mais este mergulho intelectual. Continuem curiosos, continuem investigando as engrenagens do mundo ao redor. E até a próxima exploração.